Graça e paz. Vamos inicialmente ouvir as leituras de 3 textos das Escrituras, começando com Gálatas, capítulo 2, versículos 19 e 20, depois, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14, e finalmente Romanos, capítulo 6, versículo 6. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Só um pouquinho, na sua versão é interessante ler o 19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Que Deus revele a sua palavra, que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, revele esta palavra aos nossos corações e ilumine a todos acerca da nossa crucificação com Cristo e da vida de Cristo operando em nós. Esses textos das Escrituras que foram lidos para nós não deixam nenhuma dúvida que Cristo não foi o único crucificado no Calvário, mas eu também. Aqueles que ele veio salvar também foram crucificados pelo corpo de Cristo. Já estou crucificado com Cristo. Se um morreu por todos, logo todos morreram. Foi crucificado com ele o nosso velho homem. Já estou crucificado com Cristo. Isto significa que Cristo me crucificou com ele quando ele foi crucificado no Calvário. A morte de Cristo é um fato, e a minha morte com Cristo é também um fato. A nossa morte com Cristo é também um fato, porque Cristo morreu por mim e me levou a morrer com ele, nele, na mesma cruz e ao mesmo tempo. Cristo nos substituiu fisicamente, mas espiritualmente todos nós morremos com ele. Cristo mesmo disse, Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, ele disse, ele foi nítido: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo,
Evangelho de João, capítulo 12, versículo 32. Fazendo assim, o Senhor Jesus levou todos os pecadores à cruz. A morte de Jesus na cruz foi uma morte substitutiva, mas também foi uma morte compartilhada com todos aqueles que foram por Ele atraídos para si, para o seu corpo, lá na cruz. Então, irmãos, Cristo não morreu sozinho. Nós também morremos com Ele, nele, ou seja, em seu corpo crucificado. Se a diferença entre Cristo morto por nós e nós mortos com Cristo nele não for percebida, crida principalmente e experimentada, posso afirmar com toda certeza que não veremos o reino de Deus, que ainda estamos perdidos. Deus em Cristo crucificou o pecador, ou seja, tirou a vida natural, a vida pecaminosa, pecadora, desse pecador na cruz. Só que todo o processo de dor e sofrimento ficou com Jesus Cristo. Com o pecador ficou a libertação de si mesmo, a libertação de sua vida pecadora, a libertação do pecado. Então, por que Deus nos crucificou com Cristo, em Cristo? Por quê? É a pergunta. Como devemos encarar a nossa crucificação com Cristo? Como que eu devo encarar a minha crucificação com Cristo? Eu vou contar uma história para responder essa pergunta, uma história que eu li tempos atrás. Em um determinado país havia um juiz que amava verdadeiramente as leis do seu país. Esse juiz sempre julgava de acordo com as leis do seu país, com sabedoria e justiça. Certa vez, 2 criminosos foram levados diante desse juiz. O primeiro foi considerado culpado e condenado a 10 anos de prisão. O outro também foi considerado culpado e sentenciado à morte pelo mesmo juiz. Por que um foi condenado a 10 anos de prisão e o outro à morte? É que, no primeiro caso, o juiz ainda tinha esperança no homem julgado. A sociedade e o país também tinham esperança nele. Ainda havia a possibilidade
de que aquele homem chegasse a ser um bom cidadão, cumpridor dos seus deveres e das leis do seu país. Mas não havia esperança para o segundo criminoso. Não havia outra solução para impedir aquele criminoso, aquele homem, de continuar a praticar os seus crimes. Solto, ele iria continuar matando pessoas, continuar cometendo crimes. O juiz e o país, a sociedade, haviam perdido toda a esperança naquele homem. Parece que algo parecido aconteceu com o ser humano caído no pecado. O nosso caso no pecado é muito grave, grave demais. Deus não tinha outra solução para nós. Deus não tinha outra solução para esse pecador senão a sua morte. Se ele tivesse outra solução, se Deus, o Pai, tivesse outra solução, se Deus tivesse outra solução, não teria deixado o seu filho pendurado numa cruz tão rude, tão tosca, uma morte tão humilhante. Deus, o Pai, não encontrou, Deus, irmãos, não encontrou outro processo para redimir o pecador fora da morte do seu filho na cruz do Calvário e da nossa morte em seu filho naquela cruz. Porque quem precisava morrer era o pecador. Jesus veio por amor, aceitou, mas aceitou para nos levar a morrer nele, naquela cruz, como a única solução de Deus para nós e garantia de salvação eterna. Você não acha que Deus, o Pai, na sua infinita sabedoria, não encontraria outro meio de salvar o pecador se existisse esse meio? Será que Deus, o Pai, não encontraria outro meio de salvar o pecador que não fosse ver o seu filho pendurado numa cruz, com seus braços abertos, estendidos? Se tivesse outro jeito, de fato, não havia outro jeito. Nem para o Senhor, nem para nós, irmãos. Ele tinha que vir, porque a morte dele é a condição. Sem a morte dele, nada feito. Mas eu também precisava morrer. Não tinha outro jeito, nem para Deus, nem para mim. Você vê a importância da cruz, a importância singular da morte de Jesus Cristo e da nossa
morte com Cristo naquela cruz. Então, irmãos, de fato, não havia outro jeito. Ou você acha que Deus não e isto causou sofrimento a Deus. Ou você acha que Deus, o Pai, ficou insensível diante daquilo tudo? Você acha que o Pai não sentiu? Ficou insensível? Não sofreu também? Ouvindo o estalar, o estalido do chicote, do azorrague nas costas do seu filho? E também ele morrendo naquela cruz? Não mesmo. O sofrimento do Pai foi imenso. Até porque ele tinha poder para evitar a morte do seu filho, para salvar o seu filho da cruz. Mas não o fez. Porque se ele tivesse feito isso, aí não tinha solução para nós mesmos. Tinha jeito de salvação. Porque a única maneira de salvar o pecador, nesse caso, não aconteceu na cruz. Não acontecia se ele tivesse salvado. Então, ele não salvou seu filho. Mas ele sofreu. Imagine o quanto Deus, o Pai, sofreu vendo seu filho naquela condição. É aqui que eu vejo o tamanho do seu amor por mim. Tamanho do seu amor por mim. Fez isso e passou por tudo isso só para me salvar. Cristo teve que vir morrer numa cruz para fazer o pecador morrer com ele nele, a fim de libertá-lo e também salvá-lo totalmente do pecado. Quando o Senhor Jesus Cristo foi crucificado, ele não apenas estava ali naquela cruz morrendo pelos pecadores, mas também estava ali morrendo com os pecadores. Portanto, Jesus morreu sim pelos pecadores, mas também morreu com os pecadores, e nós precisamos crer nisto. O recado inconfundível da cruz é este: não dá para corrigir o pecador, melhorá-lo, nem fazer com que ele progrida na vida espiritual. Espiritualmente falando, a velha natureza, o velho homem é incorrigível, incurável, imutável. Qual a solução? A morte. Foi o que Deus fez na cruz do Calvário em Cristo Jesus. O velho homem da humanidade não tem correção. Não tem correção. A velha natureza do ser humano não tem correção. Natureza pecaminosa, perversa, ímpia, não tem correção. O pecador, do ponto de vista da sua natureza pecaminosa e perversa, é incorrigível. Daqui a 100 anos, a velha natureza será a mesma de sempre. E ainda piorada. Então, irmãos, o que Deus pensa
do velho homem. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Aqui está o que Deus pensa do meu velho homem, do seu, do nosso velho homem. Sabendo isto, não é coisa da cabeça de Paulo, do apóstolo Paulo, é coisa que o Espírito de Deus revelou para ele, revelou a sua crucificação com Cristo e também a nossa, porque ele está aqui dizendo o nosso, não só o dele, o meu também. É o que Deus pensa acerca do nosso velho homem. Não só pensa, mas também crucificou mesmo o velho homem com Cristo nele. O nosso velho homem foi crucificado e morto com Cristo para que fosse destruído, diz o texto, e assim não fôssemos mais escravos do pecado. Tem ou não tem libertação? Tem. Aqui nós aparecemos agora libertos, e é assim que o Pai nos quer, é assim que Ele quer que a gente viva neste mundo. Deus não propõe educar o velho homem. O que fazer com o velho homem? Qual o método? Bom, Deus não propõe educar o velho homem, torná-lo religioso, nada disso. Deus não propõe educar, ensinar o velho homem a não pecar, porque não adianta, não tem jeito. Então, o que eu quero que os irmãos entendam é que Deus não propõe educar o velho homem para não pecar, mas matá-lo em Cristo na cruz. E essa morte é uma morte para o pecado e para, por fim, a vida de pecado. Deus não recupera o velho homem para depois reutilizá-lo. Não se trata de um pecador recuperado, mas crucificado com Cristo, crucificado e substituído em seu interior por Cristo, porque estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, vive em meu interior. Outra coisa que precisamos saber é que nós não morremos por nós mesmos, nem morremos em nós mesmos. Pelo contrário, morremos com e no Senhor Jesus Cristo, na cruz. Quando Cristo morreu, o pecador também morreu com Ele. Isto é a verdade de Deus. Não é um faz de conta, não é uma simbologia, não é uma metáfora. Aqui é mesmo, morremos mesmo, é uma realidade espiritual. O pecador foi crucificado com Cristo e assim
terminou a sua vida pecadora, o seu viver no pecado e a sua servidão. Essa sina terrível acabou. Então, eu digo aos irmãos que a cruz de Cristo, a cruz é o lugar onde Cristo morreu por nós, mas nós também morremos com Ele. Então a cruz é o lugar onde nós morremos com Cristo. Porque Deus me crucificou com Cristo? Por que Deus me crucificou com Cristo? Você já se perguntou? Por que o Senhor me crucificou? Porque o pecador, em sua essência pecaminosa, em sua natureza pecadora, não muda. Não muda. É um caso perdido. É um caso perdido e sem esperança. É por isso que Deus nos matou. Por isso que Ele nos matou em Cristo na cruz. Por que, Senhor, que o Senhor me matou? Porque foi Deus mesmo que nos matou lá no corpo de Cristo na cruz. Por que, Senhor? Porque você não presta, porque você não tem jeito, porque você está desenganado. Eu preciso crucificar você, acabar com você no corpo do meu filho na cruz. Depois eu vou começar algo novo, algo totalmente novo, uma nova criatura, porque se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudinho mesmo se fez novo. Agora Cristo é a minha realidade, é a minha identidade, Cristo é a minha vida, o novo é Cristo em mim. Foi Deus que nos matou. Porque essa é a solução misericordiosa de Deus para conosco. Entenda isso. E quando você, pelo Espírito de Deus, pela obra do Espírito de Deus, junto a você, considera a justa e misericordiosa avaliação de Deus, porque Deus tem a sua avaliação sobre você, que é a morte. Então, você aceita essa morte, você aceita a sua crucificação e morte com Cristo. Quando nós nos convencemos pelo Espírito de Deus que nós não temos cura, espiritualmente falando, que nós não temos cura, que não há remédio para nós, que nós fomos desenganados por Deus, então a gente abraça esta nossa morte com Cristo pela fé. A gente abraça, agradecendo muito a Deus por ela. As Escrituras não sustentam a ideia de que Cristo morreu no meu lugar, no nosso lugar, mas sustenta que Ele morreu em meu benefício, em nosso benefício. Do ponto de vista físico, apenas 2 pecadores foram crucificados com Cristo, um de cada lado e Jesus no meio. Mas espiritualmente falando, todos nós
que fomos atraídos por Cristo, a Ele, nele, morremos também. Morremos também, não ao lado, mas nele mesmo, no corpo dele. Paulo foi categórico ao afirmar: já estou crucificado com Cristo. Esta crucificação, da qual Paulo fala, não aconteceu ao lado de Cristo, aconteceu nele. Paulo se considerava um crucificado. Se considerava pela fé na palavra de Deus um crucificado com Cristo. Eu também. E você também. Você também pode se considerar um crucificado pela fé, caso você creia na palavra de Deus. Então, acerca da cruz de Cristo, é importante perceber o seguinte: a cruz aponta para o fato de que Deus não investe em recuperar pecador. Tem que morrer em Cristo, porque esta é a proposta de Deus. É a proposta do Evangelho. Com a morte do velho homem em Cristo, ficamos livres dele e da servidão ao pecado. Além da libertação do pecado, algo incomparável acontece conosco. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Morremos no Cristo crucificado, para que o Cristo ressurreto viva em nós a sua vida justa e santa. Nisto está a maior expressão de libertação do universo. A maior expressão de libertação que se tem notícia. Cristo em nós, vivendo a sua vida com todo o poder, com toda a santidade e com todo o recurso que Ele tem. Cristo em nós, vivendo a sua vida, é o caminho traçado por Deus para cada um de nós. Tito 2,14. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. O qual, isto é, Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, para nos remir de toda, preste atenção, toda a iniquidade. Se Ele remiu de toda iniquidade, quanta iniquidade ficou? Nenhuma. Quantas iniquidades ficaram? Nenhuma. Aqui diz que para nos remir de toda, não ficou um resto, não, de toda iniquidade, e purificar para si um povo. Não tem como purificar se deixar iniquidade,
Por isso ele tirou na morte, lá na cruz. E purificar para si um povo limpo, puro, para ele habitar, para ele morar. Tem outra versão aqui de Tito 2,14 que eu anotei, que diz assim: Ele entregou sua vida para nos libertar de todo pecado. Novamente, todo pecado, para nos purificar e fazer de nós o seu povo. Cristo, com sua morte por nós e a nossa morte com Ele, nos purificou de toda iniquidade, de todo pecado, e Ele fez isto com muito zelo, com muito capricho, para Ele viver em nós, habitar em nós, porque Ele não vai habitar numa casa suja, Ele não vai viver em você se você está sujo, contaminado com o pecado. Muitas pessoas não se importam de estar sujas por dentro, mas não gostam de estar sujas por fora. Acham que são vitoriosas porque não são vistas por dentro. Às vezes é até elogiada por fora, mas por dentro, bem escondido no interior, só tem sujeira. Lá dentro está sujo. Uma jovem que trabalhava com crianças, ensinando a palavra de Deus, convidou-as para comer. Depois da refeição, e antes de limpar a mesa, alguém chegou repentinamente para visitá-la. A jovem perguntou às crianças: esta mesa está muito suja. O que devemos fazer? As crianças sugeriram cobrir a mesa suja com uma toalha limpa. A jovem concordou com as crianças e cobriu a mesa suja com uma toalha limpa. Assim que a visita foi embora, ela perguntou às crianças: a pessoa que nos visitou viu a sujeira da mesa? As crianças responderam: não. Em seguida, perguntou-lhes: apesar de não ter visto nada, a mesa estava suja? As crianças responderam: sim. Embora o visitante não tivesse visto nada sujo, de qualquer maneira, a mesa continuava suja. Assim, muita gente se encontra diante do Senhor. Um manto religioso está jogado em cima, mas lá dentro tem sujeira, tem o pecado, mantém vivo o velho homem. Está ali o sujo do velho homem.
E a jovem teve a oportunidade de ensinar aquelas crianças que não adianta nada esconder a sujeira, porque esconder sujeira não é a sua eliminação. Varrer a sujeira para debaixo do tapete não se livra dela, porque ela está ali. Assim é com o pecado. Deus varreu toda a nossa sujeira em Cristo na cruz. Foi lá no Calvário, na cruz do Calvário, que Deus varreu toda a nossa sujeira. E lá Deus nos libertou, nos purificou, nos limpou de todo o pecado. Vamos ouvir a leitura da primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Amém.